Experiências que eu vivi na Inglaterra como estudante de inglês. Para quem não sabe, eu morei na Inglaterra por 2 anos e a minha escolha de ir para lá aconteceu bem cedo, quando eu tinha por volta dos meus 16 anos. E a partir de quando eu escolhi que eu ia morar fora, começou a minha jornada. Então, aos 16 anos eu arrumei um emprego como operadora de telemarketing. Na verdade, eu ligava para casa das pessoas para uma escola de informática. Eu dizia que aquela pessoa havia sido selecionada para ganhar um curso de digitação. Eu lembro que na época eu ganhava R$300, 310, R$318, alguma coisa assim. E todo o dinheiro que eu ganhava trabalhando nesse lugar, eu guardava para minha viagem para morar fora, para estudar fora, quando eu fizesse 18 anos. Eu lembro que eu passei muito tempo ali da minha adolescência sem fazer exatamente nada, porque eu queria guardar todo o dinheiro, porque realmente eu tinha isso muito forte, que eu ia morar fora, enfim. E quando eu fiz 18 anos, na verdade, não foi assim, chegou aos 18 anos, vou morar fora, não. Quando eu saí do ensino médio, claro que a minha mãe, ela não acreditou muito que eu ia levar isso a sério. Então, ela fez com que eu entrasse numa faculdade. E na época, eu já queria estudar psicologia, só que ela não gostava muito da ideia. Gente, naquela época, enfim, outros tempos, não é igual hoje. Mas naquela época dizia-se muito que era uma profissão sem futuro, que era uma profissão que cuidava de loucos, enfim, tinha muito preconceito em volta do que era a psicologia. Então, o que eu fiz? Eu prestei para produção editorial. Então, eu entrei na faculdade com 17 anos, menor de idade, não tinha muito o que fazer, e eu estudei até o final do semestre, Então, eu faço aniversário em junho. Então, o que aconteceu? Nós entramos de férias, eu fiz aniversário, fui até a faculdade, tranquei a faculdade, cheguei em casa e falei, mãe, tranquei a faculdade porque eu vou viajar em outubro. E eu lembro que ela ficou meio assim, Ela não aceitou de início. Quem ajudou a convencer a minha mãe foi a minha irmã Gisele. Ela meio que convenceu a mãe a deixar eu ir. E eu fui. Com 18 anos, eu só sabia que eu queria morar na Inglaterra. Eu só sabia que eu queria falar inglês e eu nem sabia onde era a Inglaterra no mapa. Gente, eu não sabia onde era a Inglaterra no mapa. Eu fui saber onde era a Inglaterra no mapa quando eu cheguei lá. E eu abri um guia, esses guias, sabe esses guias, esses livros, guia turístico? E aí eu olhei no mapa e eu vi exatamente onde estava a Inglaterra em relação ao Brasil. Gente, muito sem noção, Quando eu cheguei lá, eu não falava inglês. E eu passei uns perrengues doidos, gente, que assim, eu não recomendo. Quem quer estudar fora, vá com uma base, Não precisa ir estudar fora para aprender verbo to be, entendeu? A base vocês podem aprender aqui para chegar lá e até conseguir se virar melhor, enfim, se divertir mais, passar menos perrengue. Porque passa perrengue, É divertido, mas passa perrengue, não tem como. Adaptação, enfim. E aí, gente, cheguei lá, uma amiga de uma amiga foi me buscar no aeroporto. Não conhecia ninguém, eram só, amigas de amigas. Tinha quem me ajudou muito em Londres, que foi um anjinho, assim, pra mim, e que eu amo muito, sou muito agradecida por tudo que fez por mim lá, foi a Carla Núbia. Carla Núbia, ela amiga do meu cunhado, e assim, ela nem me conhecia, e ela me levou pra casa dela, sabe, assim, depois de alguns dias lá, eu precisava de um emprego, mas eu não falava inglês, gente, eu não falava inglês. E aí, caiu do céu uma oportunidade de morar junto com uma senhora, ser dama de companhia dessa senhora, uma senhora de 91 anos. E, assim, o que seria bom pra mim eu estaria morando com uma inglesa, não pagaria aluguel, teria meu salário e poderia aprender a falar inglês.
Só que a velhinha, gente, ela era bem difícil, era uma pessoa bem difícil. Então, eu aprendi muito com ela. Eu sou muito agradecida a ela. Passei vários perrengues com ela, mas aprendi muito, cresci muito com ela. E sou muito grata a ela. Qualquer dia eu conto as coisas com que ela me fazia. Assim, hoje eu dou muita risada, mas na época, eu juro pra vocês que eu, assim, o que me motivou, assim, ó, a aprender, a estudar inglês, assim, era ela. Ela me motivava, sabe como? Porque assim, ela falava as coisas pra mim, eu entendia, mas eu não conseguia responder. Então, eu falava, eu preciso responder essa mulher. Eu preciso responder pra ela. Então, eu estudava inglês pra brigar com ela. E ela me motivava assim, entendeu? Eu precisava falar inglês pra conseguir responder. E, enfim, eu morei com ela durante 3 meses e aprendi muito, muito com ela mesmo, assim. Foi uma experiência incrível. E eu vou contar pra vocês um pouquinho de como que era essa rotina. Então, eu ia pra escola de manhã, voltava pra casa, era meio que escravidão. Então, assim, saía de casa de manhã, ela sabia o horário que terminava a minha aula, então ela sabia quanto tempo demorava da escola até a casa. Então, eu tinha esse tempinho, chegava lá, comia alguma coisa e começava já a cuidar dela. Então eu tava ali pra fazer companhia pra ela, então eu meio que dava uma organizada na casa, limpava, cozinhava e servia lá o drink dela. Às vezes ela pedia pra pintar a unha dela, então assim, eram essas coisinhas que eu fazia. E aí, à noite, eu sempre tinha que colocar ela pra dormir. Então, ajudava ela a se trocar, dava os remédios pra ela tomava vários remédios diferentes, colocava ela na cama e ela sempre tinha que me contar uma história da vida dela, enfim, alguma... Era como se fosse uma lição de vida, assim, sabe? E depois de 3 meses que eu estava lá, ela me contou essa história, assim, gente, eu tava já muito triste, estressada lá. Eu trabalhava todos os dias, não tinha folga, gente, não tinha folga. E ela era muito má, ela era uma pessoa muito má. Enfim. E aí um dia eu colocando ela pra dormir, ela me contou que quando ela era mais nova, ela sempre pedia pro marido dela levá-la pro Rio de Janeiro. Então ela sempre falava, vamos pro Rio, vamos passear no Rio. Eles eram muito ricos. Vamos passear no Rio. E ele sempre falava pra ela, ano que vem nós vamos, ano que vem nós vamos, no ano que vem nós vamos. Aí ela falou pra mim assim, olha pra mim hoje. Ele sempre falava, ano que vem nós vamos, e eu acabei não indo, ano que vem nunca chegou. Então, se você quer fazer alguma coisa, faça agora. Não deixa pra depois. Faz agora, enquanto você pode. Né? Não vai deixando para depois, porque esse depois pode não chegar. E quando ela falou isso, eu me dei conta que eu estava em Londres fazia 3 meses e eu nem conhecia ainda o Big Ben. Eu nunca tinha visitado um ponto turístico em Londres, porque eu ficava com ela o tempo inteiro. E foi nesse dia que eu decidi que eu sairia de lá e viveria a minha vida em Londres. Mal sabia eu que os maiores perrengues estavam por vir ainda. Mas era isso. Essa é uma das histórias que eu tenho de experiências com o inglês, que o inglês me proporcionou, que as minhas escolhas me proporcionaram. Então, foi uma lição muito linda, uma lição muito válida, que eu carrego comigo até hoje. Não deixe para fazer algo que você realmente quer fazer. Não deixe para depois, não deixe para amanhã, não deixe para o ano que vem. Porque esse ano que vem pode nunca chegar. Então, viva o presente. É isso. A lição que ela me deixou, agora eu falo aqui para vocês, eu conto para vocês, que foi uma história muito legal da minha vida, que até hoje eu lembro e fico com vontade de chorar. Mas é isso, gente. Eu vou tentar gravar pra vocês, assim, ó, outras histórias em relação às minhas experiências, né, com o inglês. É isso, gente. É uma das coisas que eu realmente acredito, e aí vocês podem até me perguntar o porquê que eu
me engajo tanto com essa questão de mostrar para os alunos que eles são capazes de aprender a falar inglês, do empoderamento, do autoconhecimento, do autodesenvolvimento, mas indo além da língua. Porque eu aprendi muito dentro desse percurso de vida aprendendo inglês. E não é só por conta da minha formação que eu sei o que é possível e como é possível falar inglês. Porque eu, um dia, acreditei que eu não conseguiria aprender a falar inglês. Eu acreditei que era uma coisa muito distante de mim e eu via o inglês como algo abstrato. E quando eu falo ver o inglês como algo abstrato, eu acho que muita gente vai entender o que eu tô falando. A gente vê o inglês muito distante da gente. E parece que a gente nunca vai aprender por mais que a gente estude. Mas com base em tudo que eu vivi e com tudo que eu percebi nessa jornada, eu posso dizer para vocês que é possível sim. E eu trago para vocês aqui, dentro da metodologia que eu criei, enfim. Gente, é muito possível, tá bom? Então, esse é um dos motivos que me fazem continuar dando aulas de inglês e principalmente dando aulas de inglês, mostrando para vocês outras possibilidades, não só essa possibilidade da língua mesmo, mas do que mais é possível, que está dentro da gente, que está dentro da gente. Porque nós somos a principal razão por não falar inglês. Nós somos a principal razão. Não é o inglês que é difícil, não é fulano que desmotivou, enfim, nós somos. O segredo tá sempre na gente, tá? Então, eu vivi tudo isso e é por isso que eu trago para vocês tudo isso, todo esse conhecimento, tá bom? E é isso, gente, nós vamos nos falando. Eu vou pedir para vocês que, se vocês gostaram, se vocês acham que esses conteúdos são válidos, são contribuição, gente, curtam o vídeo, me sigam aí nas redes sociais, compartilhem com as pessoas, porque como seria se as pessoas pudessem sair cada vez mais desse espaço da frustração e da dificuldade, da desesperança, do sofrimento, porque é muito sofrimento quando a gente acha que a gente não vai conseguir fazer algo e a gente está sendo cobrado por aquilo ou cobrada por aquilo. Então compartilhe com as pessoas que vocês sabem que estão nessa jornada também. Vamos juntos, né? E se cada um pudesse, então, dar o suporte necessário para o outro? Porque vocês não estão sozinhos. Ninguém está sozinho nessa jornada. É isso, gente. Até o próximo vídeo. Divirtam-se bastante. Gratidão.